Hoje vamos falar, a graça não é de graça. E começa aqui o estudo dizendo o seguinte: a graça é um tesouro de preço inestimável, pois é um presente conquistado na cruz, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Ponto. Sobre esse assunto, deixa eu ler aqui duas coisas para você na Bíblia. Que graça é essa? A salvação. O texto sagrado diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, esvaziou-se, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte na cruz. Então, o preço já começou aí. Para pagar pela minha salvação, Jesus deixou sua condição de Deus, sua natureza celeste, se esvaziou de si próprio, de qualquer mérito, porque ele é Deus, ele estava na condição de Deus, mas ele recebeu a missão. Deus amou o mundo, está lá em João 2, se não me engano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho na cruz pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo recebeu a missão, mas para isso ele teve que pagar um preço. Ele se esvaziou da sua condição de Deus, da sua posição, se humilhou, tornando-se figura humana, abrindo mão da condição celeste, se tornando ser humano, assumindo a figura humana, sujeita às mesmas fraquezas, às mesmas condições humanas. Já não bastando isso, ele foi morto na cruz. Então, olha o preço que essa salvação custou. Mas o que eu tive que fazer para isso? Nada. O que eu tive que pagar para que Jesus fizesse isso? Nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Até porque, quando Jesus veio, morreu pelos pecadores que ali estavam, pelos pecadores que haviam morrido também, porque a Bíblia diz que ele desceu ao inferno e libertou as almas que estavam em prisão. E aquela morte iria alcançar os que futuramente iriam nascer, o que no futuro iria nascer. Mas o que eu fiz para isso? Nada. Isso veio, a salvação veio de graça. Ela veio de Deus, ela veio de graça. O Senhor Jesus, independente de qualquer coisa que as pessoas fizessem, ele cumpriu a missão. Pelo contrário, ele foi traído, porque Jesus não fez nada, ele não pediu para fazer nada que ele não tenha feito. Se Jesus disse perdoa, ele perdoou. Jesus sentiu as mesmas condições que nós, como seres humanos, sentimos. Jesus foi traído. De repente você foi traída. Traído. Jesus foi traído por Judas. Jesus foi desprezado. Quando ele foi preso, os discípulos lhe deram as costas. Aqueles que estavam com ele, todos os dias, deram as costas. Então Jesus foi desprezado, traído, humilhado, e ele suportou tudo isso, porque esse era o preço pela salvação da minha alma. Mas independente do que as pessoas fizessem, ele iria cumprir a missão.
Ninguém pagou nada para isso. Foi dado por Deus. O preço foi alto, mas foi dado por quem? Por Deus. Agora, essa salvação só pode nos alcançar se nós estivermos dispostos a pagar o preço por essa salvação, que é o preço do entrega total e completa ao Senhor. E essa entrega, Jesus disse que é a cruz. Tome a cruz e siga-me. Essa entrega, Jesus disse que é o fardo leve e suave. Porque ainda que eu tenha um compromisso com Deus, negue a mim mesmo, viva na contramão desse mundo, seja perseguido pela minha fé, me chamem de bobo, de tolo, disso, daquilo, mas em vida, com perseguição, eu vou receber a recompensa do que eu tenho feito para Deus. E isso é pouco, porque no porvir, depois que eu morrer, por essa servidão, por essa entrega, eu vou ter direito à vida eterna. E aqueles que vivem nesse mundo, numa porta larga, não estão nem aí para as coisas de Deus, quer dentro ou fora da igreja, ignoram Deus, vivem a vida à sua maneira, elas não podem cobrar nenhuma providência de Deus. E no porvir, não tem salvação para elas. Então a escolha é de cada um. O preço para eu pagar é um preço que vai me custar, mas a recompensa aqui em terra e a recompensa pós-morte é maravilhosa. Mas cada um faz das suas escolhas o que bem entender. Eu não posso escolher por você, nem você escolher por mim. A vida é de cada um. Mas daqui a alguns minutos, quando nós buscarmos o Espírito de Deus, você vai poder decidir se você segue errando ou se você confessa, abandona os seus pecados e se volta para Deus. E é sobre isso que vamos falar agora. Continuando. No entanto, tem sido vendida essa graça, essa salvação, como uma mercadoria barata em feira livre, anunciada aos gritos pelos vendedores. Essa falta de entendimento quanto a esse princípio tão fundamental à fé se transformou em um cancro na igreja atual, pois tem corroído o temor e a disciplina espiritual no corpo de Cristo. Veja que não é impossível, e muito menos não é difícil seguir Jesus. Não é fácil, também não é difícil. É um caminho de sacrifício. Exige de cada um de nós. Porque se a gente fala, é difícil, é como se seguir Jesus fosse para alguns, para outros, não. Negativo. A salvação é para todos. O direito é para todos. O bandido, lá dentro da prisão, assassino, dentro da cela, fria, cheirando mal, botou o rosto no chão, se humilhou e foi perdoado e teve a chance que Deus dá para todos nós. Então, a pessoa que diz assim, é difícil, é porque dentro de você, você não assumiu essa fé. Porque vê se você entende. Vê se você entende. Jesus morreu pelos meus pecados, para que eu seja lavado, perdoado. Aqui diz que, infelizmente, essa salvação, que foi tão cara, está sendo vista aí fora como algo qualquer. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, o que mais você encontra são igrejas abertas, um em cada esquina. Em cada lugar existe uma igreja. Se naquela igreja tem se pregado, anunciado a verdade, que é a pessoa largar os seus pecados, renunciar ao seu eu,
seguir os passos de Jesus, obedecer, amém. Então ali está se conduzindo a pessoa para o reino de quem? De Deus. Sacrifício, a cruz, a obediência. Mas a coisa está virando bagunça. Hoje em dia estão usando o nome de Deus para justificar suas vaidades, suas carnalidades. Hoje até carnaval em nome de Deus estão pulando. Carnaval em nome de Deus. Hoje tem igreja que infelizmente está usando o evangelho para justificar a sem vergonhice. Estão usando uma coisa tão séria, que foi pago um preço tão alto, para criar libertinagem, para criar uma bagunça, desvalorizando aquilo que Deus fez pela salvação. Como é que pode um negócio desse? E aí, isso é só uma coisa que eu comentei. Tem muito mais coisas absurdas que nem dá para falar. Então, continuando aqui, vamos lá. Será que a graça de Deus permite viver a vida cristã livre da justiça, da misericórdia e da fé do reino de Deus? Claro que não. O que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado no Novo Testamento, porque Deus não mudou o seu caráter. Quem usa a graça de Deus como desculpa para a libertinagem, na verdade, não nasceu dele e não possui sua natureza, porque se a possuísse, entenderia o quanto custou para o Senhor Jesus o perdão dos nossos pecados. É aí que está. Então, aqueles que de repente estão dentro da igreja e que dizem, já até comentamos sobre isso, eu creio do meu jeito, eu vejo da minha maneira, eu penso de outra forma. Mas se o que você pensa, se o que você vê foge daquilo que Deus determinou, que é a justiça, a misericórdia e a fé, então você está se enganando. Você está se enganando. Enganando a si próprio apenas. É o mesmo que aqueles que vêm à igreja e vai lá e pede perdão a Deus por um pecado. Pede perdão, chora. Aí, no dia seguinte, vai lá e comete o mesmo erro. De novo. Chegando na igreja, pede perdão de novo, pela mesma coisa. No outro dia, comete o mesmo erro. Você não vai ser perdoado. Nós falávamos que lá em Provérbios 28, se não me falha a memória, Deus, através do autor, diz: o que encobre o seu pecado não prospera, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. A misericórdia só me alcança, só lhe alcança quando nós confessamos a Deus, nos arrependemos e logo em seguida abandonamos aquele pecado, aquele sentimento, aquele caminho, aquele erro. Aí a misericórdia, a justiça e o juízo vai te alcançar e tu vai ter parte com o reino de Deus, com a vida eterna. Mas se você está nesse engano de confessar e não abandonar, não tem perdão, enquanto não houver o abandono do pecado. Continuando, diz: o Senhor que proporciona a graça e escreve o nome no livro da vida, é o mesmo que, ao ver essa graça sendo rejeitada pela recusa de uma vida na disciplina da fé, pode remover nosso nome de lá. Diante disso, entendemos que a salvação é pela graça, mas não é de graça. Temos um preço a pagar, que se chama renúncia da própria
vontade. É essa obediência integral que é o jugo do Senhor Jesus, que precisamos tomar, se de fato fomos salvos. Vou repetir. Temos um preço a pagar que se chama renúncia da própria vontade. Pastor, qual o preço que Jesus ele cobra de mim? Olha, o preço é diário. Se eu e você aceitássemos Jesus, colocássemos o nosso nome no livro da vida e já partíssemos desse mundo, tivesse um botão que a gente apertasse e fosse para o céu, nós não íamos ter que pagar mais nada a não ser a renúncia daquela vida velha e o aceitar. Mas como nós não vamos partir desse mundo, todos os dias nós vamos ter que pagar um preço. O primeiro preço é nós nos mantermos em comunhão com esse Deus. Porque você sabe que o tempo, ele parece que voa. E eu falava hoje para as pessoas, Satanás, ele não quer um carro. Seu carro está lá na rua, o diabo não entra dentro de carro para morar nele, porque aquilo é lata, é ferro, aquilo não tem alma, aquilo não tem espírito, vai ficar por aí. O diabo pode usar isso para te afastar de Deus ou para te provocar um acidente, caso você não tenha a tua vida na mão de Deus. Mas fora isso, ele não quer carro para nada. Satanás não quer a casa dele é o corpo do ser humano. Lá diz nos evangelhos que quando o demônio sai de um corpo, ele diz, voltarei para a minha casa. Então ele não quer a sua casa física. De repente você tem familiares que estão perdidos, mas em relação a você, ele não está preocupado com a sua família. Ele pode usar a tua família para te tirar de Deus, isso ele pode. Mas ele quer a sua alma. Porque o que adianta o ser humano ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Então, uma vez que Satanás não está preocupado com nada disso, o foco dele é me tirar de Deus. Então ele vai usar coisas, ele vai usar o pai, ele vai usar a mãe, o irmão, ele vai usar o marido, ele vai usar coisas para fazer você tirar o foco da tua salvação. Porque pense comigo. Eu falava para a senhora afastada da igreja. Eu falei, o que ele tirou da igreja? Foi os problemas. Os problemas me tiraram da igreja. Eu falei, pois é, senhora. Mas problema nós vamos ter até o último dia da vida. Se a senhora tivesse ficado ali firme com Jesus, Jesus lhe ajudaria a enfrentar seu problema. Porque pensa comigo. Eu tenho a oportunidade de enfrentar minhas lutas com Deus. Deus me ajuda, Deus me orienta, Deus me dá força, sabedoria, direção, para que eu não afunde na melancolia, no sentimento, para que eu não afunde na depressão. Deus me ajuda, e eu posso enfrentar tudo o que for com Deus. Por que eu vou dar as costas para Deus e enfrentar tudo sozinho e perder não apenas a minha salvação, porque abandonei Deus, mas perder também a minha vida nesse mundo, porque o problema sem a ação da fé vai se tornar algo impossível, crônico, porque tem situações que só Deus pode trabalhar para mudar. Ela é verdade. Falei, pois é. O problema é que na hora da raiva, na hora do sentimento, da perda, da injustiça, o sol quer se pôr sobre a ira. Os sentimentos ficam borbulhando. Você fica aí num turbilhão de sentimentos, mas você, a escolha é sua. E ao invés de você dizer, Deus, me ajuda, eu não vou largar a minha fé por causa disso. Até porque o problema me trouxe para Deus.
A minha situação familiar, física, espiritual, seja lá o que for, que você veio para a igreja, me trouxe para Deus. Mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que Deus não me chamou para resolver meu problema. Ele me chamou para salvar o que eu tenho de mais precioso, que é a minha alma. E o resto vos será acrescentado. O mais importante eu tenho. A partir do momento que eu aceitei Jesus, entreguei minha vida, eu tenho o mais importante. Eu tenho minha vida eterna. Eu sei que quando eu morrer, quando eu partir, quem vai buscar minha alma é o meu Senhor e os anjos que Ele vai enviar. Eu não vou partir para o incerto, para o duvidoso. E enquanto eu estiver aqui, nesse mundo que jaz no maligno, senhora, senhor, o que não vai faltar é luta, é decepção, é gente ruim, é problema. Por isso que eu sempre recomendo, leia o Salmo, olha as orações de Davi. Olha as orações de Davi. Tem um Salmo que ele é tão forte, de Davi, que diz assim, olha só, por isso que se você não lê a palavra, e aliás é uma das razões de muitos estarem afastados de Deus, porque não tem tempo para buscar nas coisas de Deus. Deixa eu encontrar aqui, aqui, ó. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, e súplicas, porque inclinou para mim os ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Cai a tribulação e a tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Olha só a situação que ele está vivendo. Você sabe o que é isso? Laços de morte. Ele diz aqui, angústia do inferno. Mas vê se ele largou Deus. Vê se ele falou assim, ah, Deus, poxa, estou na igreja todo dia e o Senhor não olha para mim, é? Poxa, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Realmente não foi com a minha cara, né? Pelo contrário. Ele usou a fé, a consciência, não o sentimento. Ele não deixou com que o sol viesse se pôr sobre a sua ira. Ele não deixou, ele não perdeu sua razão diante de Deus. Ele falou a Deus, eu estou vivendo um inferno. Eu estou passando por uma situação de inferno, mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor é poderoso para me ajudar. E Deus o socorreu. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas nada justifica você largar a sua fé em Jesus. Ah, meu filho, entrega ele na mão de Deus. Salve você, cuide de você. Ah, meu marido, entregue ele na mão de Deus. Salve você, cuide de você, porque um cego não pode guiar outro. Primeiro tu se salva, depois tu salva ele. Amém? Então, para concluir, essa salvação, o preço dela é obediência diária. Mantenha ali tua vida com Deus, na oração, na entrega, na obediência. E ainda que aos olhos humanos nada esteja acontecendo, Deus trabalha para quem nele confia.